Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Eu tenho esse canal para falar sobre psiquiatria, para falar sobre modelo diagnóstico, para o diagnóstico dos transtornos mentais. Eu falo sobre personalidade e de vez em quando eu trago um tema um pouco diferente. E o tema aqui do vídeo é muito importante. É inegável que novos fármacos, novos medicamentos para o emagrecimento trouxeram grandes mudanças no padrão de prescrição, mudaram a sociedade, a gente acho que certamente pode dizer isso. E eu prescrevo para os meus pacientes. Essa é uma medicação, as medicações que certamente você que está vendo esse vídeo já ouviu falar, se você não usou. Certamente você conhece alguém que usa ou usou. E esse vídeo é sobre essas medicações, sobre um ponto de vista da saúde mental sobre elas. Estou falando aqui de medicações que começam já no Saxenda, temos o Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro e outras ainda por vir. Eu estou falando do que as pessoas costumam chamar aqui das canetas emagrecedoras, além ainda que lá o Ozempic e o Wegovy têm uma versão via oral, que é o Rybelsus, mas todo mundo padronizou chamá-las de canetas emagrecedoras, que são medicações que agem para a perda de peso. Elas foram inicialmente lançadas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, um diabetes onde existe uma hiperglicemia em grande medida por resistência à insulina, e de maneira que essas medicações se mostraram eficazes para o tratamento dessa doença, que é grave e que gera muitas complicações. Mas aí a medicina, como sempre, foi lá e viu que se essas medicações geram uma perda de peso, por que não, por que não usá-las também para perder peso em quem não tem diabetes? Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás havia uma baita de uma polêmica. Não, mas esses remédios foram testados só para o diabetes, eles não podem ser usados para a perda de peso. Eu acho que isso foi uma polêmica muito temporária e rapidamente as pessoas usaram o bom senso para perceber que se uma medicação ela é segura para quem tem diabetes, é muito pouco provável que ela não seja para quem não tem diabetes. Esses remédios não causam hipoglicemia, é muito raro que eles causem hipoglicemia, e perda de peso é algo que a medicina está atrás disso há décadas. A vantagem de ter praticado a medicina antes e depois das canetas emagrecedoras é que a gente vê uma mudança drástica da eficácia. Havia medicamentos para perder peso antes de Ozempic, antes de Wegovy, antes de Mounjaro? Sim, havia. Por muito tempo, eu como psiquiatra e meus colegas psiquiatras lutamos para ajudar os pacientes que estavam sofrendo em uso, por exemplo, das anfetaminas, anfepramona, anfeproporex, medicamentos que no Brasil eram liberados, aí eram proibidos, aí alguém comprava ilegalmente, contrabandeava do Paraguai, sei lá. E as pessoas sofriam muito, elas ficavam emocionalmente instáveis, elas ficavam às vezes agressivas, e muitas vezes a gente precisava ajudar essas pessoas. Porém, essas medicações, elas traziam algum ganho de peso, alguma perda de peso. O problema é que o preço que se pagava para isso não compensava. As pessoas realmente não ficavam bem em termos de saúde mental. Outras opções até ainda são usadas, como o topiramato, usa-se, tem uma combinação da naltrexona como propiona, que se chama Contrave. Metformina é uma droga antiga para diabetes tipo 2 também, que pode gerar alguma perda de peso. Ou seja, eram remédios ali que funcionavam ou tinham grandes efeitos colaterais, ou de fato têm um benefício, mas é um benefício de tamanho relativamente pequeno, e principalmente relativamente pequeno em comparação com o Wegovy, Ozempic e Mounjaro. Essas drogas, a primeira vez que teve um ensaio clínico com elas, ela chamou-se de uma bariátrica farmacológica. Por quê? Porque o nível de perda de peso em alguns pacientes era uma quantidade de perda de peso que era rara em pacientes que não faziam bariátrica. Todo mundo conhece uma pessoa que conseguiu perder muito peso somente com mudanças de estilo de vida, que são fundamentais mesmo que você faça uma bariátrica e que são fundamentais mesmo que você use
as canetas emagrecedoras. Essas mudanças de estilo de vida, elas não são dispensáveis em nenhuma circunstância. Elas são, inclusive, de orientação universal na população, né? Mesmo que você não tenha obesidade, mesmo que você não queira perder peso, mesmo que não seja bom para sua saúde perder peso, ter um bom estilo de vida é fundamental. E algumas pessoas conseguiam perder muito peso com essas orientações. Uma alimentação saudável, atividade física regular, bom sono, gerenciamento de estresse e assim por diante. Porém, é uma minoria. A maior parte dos pacientes que procurava ajuda médica e ajuda nutricional, ajuda psiquiátrica, ajuda psicoterápica para perder peso, não conseguia ter uma perda tão grande assim. Uma perda que muitas vezes era necessário para a própria saúde. O que a gente precisa aí, talvez, fazer uma pausa aqui no vídeo para dizer que obesidade é uma doença. Isso não significa que o fato de a obesidade ser uma doença, muito pelo contrário, não significa que as pessoas que são obesas devem ser estigmatizadas. Muito pelo contrário, a ideia é trazer que se trata de uma doença de maneira que essas pessoas recebam, além de respeito, um tratamento apropriado. A obesidade confere para as pessoas riscos da saúde que são muito grandes. A medicina não pode negligenciar esses riscos sob pena de prejudicar a saúde das pessoas a longo prazo. Essas consequências são para basicamente todos os órgãos do corpo e essas pessoas morrem mais precocemente, elas têm mais doença cardiovascular, elas têm mais doença cerebrovascular, são pessoas que têm um risco mais elevado de câncer e elas têm uma incidência maior de transtornos mentais, principalmente depressão, principalmente transtornos que a gente chama de espectro internalizante, digamos assim. E aí, o que a gente precisa fazer? Obesidade, portanto, é um problema de saúde que é de interesse de todos os profissionais de saúde. Não é só do médico, não é só do nutricionista, é do psicólogo, do fisioterapeuta, é de todo mundo, do enfermeiro, do educador físico, obviamente. Então, a gente deve tratar os pacientes de uma maneira que sim vise perda de peso, porque a perda de peso reduz esses riscos que a obesidade causa. Então, o mecanismo aqui não é muito complexo. O indivíduo que tem um peso acima do que deveria, ele tem um risco maior de uma série de doenças em proporção ao excesso de peso. Se esse excesso de peso, esse excesso de peso, ele reduz, esse risco elevado de doenças também reduz em uma proporção semelhante. Esse é o único problema de saúde do indivíduo obeso? Claro que não. Mas ele é um dos problemas e ele não deve ser negligenciado porque esse paciente tem outras coisas importantes na vida dele. Então, a gente precisa avaliar o indivíduo de maneira abrangente e uma das questões que é indispensável é o peso. E aí surgem no mercado essas canetas emagrecedoras. São medicamentos que não são iguais entre si, eu vou explicar um pouco a diferença, e são medicamentos que agem de uma maneira sobre o metabolismo humano, elas agem sobre um mecanismo de saciedade e eles agem para um mecanismo, portanto, dois mecanismos, portanto, que contribuem para o indivíduo ter uma necessidade alimentar menor e ajuda o indivíduo a conseguir ter uma ingesta alimentar menor. É muito importante que a gente traga aqui uma diferença entre o efeito dessas drogas e o efeito das anfetaminas, que são supressores de apetite. São mecanismos diferentes. As anfetaminas, elas reduzem o apetite, então muitos pacientes que tomam Venvance, por exemplo, hoje, que é uma droga aprovada para transtorno de compulsão alimentar, percebem isso. Para as crianças, às vezes, isso é um problema, né? Porque as crianças, às vezes, começam a comer menos do que deveriam, do que precisam para se desenvolver, para crescer, né? Para ganhar o peso necessário nessa faixa etária. Mas isso acontece também com metilfenidato, que é o Concerta, a Ritalina, acontece de maneira mais intensa com o Venvance, Liberdia, que é a lisdexanfetamina. O mecanismo é diferente das canetas emagrecedoras. Que a gente pega, por exemplo, as primeiras drogas, que são ali o Saxenda, o Ozempic e o Wegovy. Essas drogas são o que a gente chama de análogos do GLP-1. São drogas que imitam esse hormônio GLP-1. Esse é um hormônio que ele gera tanto uma mudança do metabolismo no sentido de perda de peso, como eles também geram uma saciedade. E esse mecanismo de saciedade ele acontece tanto no trato digestivo, então veja quando você
naturalmente, sem usar essas medicações, faz uma refeição e você está satisfeito, uma sensação de saciedade que você já comeu o suficiente. Essa medicação tenta evocar essa sensação precocemente, às vezes para alguns pacientes de maneira excessivamente precoce, de uma maneira que o paciente passa mal. Então já estou aqui colocando. Eu falei muito bem dessas drogas, mas eu estou trazendo aqui um efeito colateral gastrointestinal, de náuseas do indivíduo, ter uma saciedade excessiva, de se sentir empanturrado com empachamento. Isso é muito desagradável. A gente não deve subestimar o quão desagradável náusea pode ser. Náusea pode ser uma coisa, um sintoma, né, ou um efeito colateral, aqui no caso de uma droga, muito sofrido. A questão é, qual é a frequência? A frequência de náusea, principalmente em Saxenda, Ozempic ou Wegovy, é grande. Agora, isso impede o uso da medicação? Em geral, não. Tem exceções? Sim. Mas a maior parte dos pacientes, se a droga é usada corretamente, com supervisão, conseguem contornar os efeitos colaterais. E é muito importante. O efeito da droga, ele não é somente porque a pessoa tem náusea e não come. Isso também é um boato que surgiu no começo da disponibilidade dessas medicações. Dá náusea, então a pessoa não come. É claro que a pessoa com náusea pode comer menos, tende a comer menos, mas o efeito da medicação não é só por isso, ele é principalmente por outros mecanismos. A gente precisa lembrar dos mecanismos de produção de síndrome metabólica, de hiperglicemia. A glicemia sobe, o açúcar no sangue sobe, as pessoas têm um metabolismo no sentido de resistência à insulina, com aumento de lipídios de LDL, aumento de triglicérides, aumento de pressão arterial, deposição de gordura no fígado e assim por diante, que são mecanismos de uma síndrome metabólica e que geram uma leve inflamação sistêmica ao longo do tempo. Essa inflamação sistêmica, ela é uma inflamação de todo o organismo. Mas não é que você está vermelho, dolorido, que nem quando você torce o seu tornozelo, fica lá inchado, vermelho, quente, dói pra caramba. Não é disso que a gente está falando. É um nível de inflamação sistêmica leve, persistente. E olha o que eu falei, é sistêmico, quer dizer que está circulando por todo o organismo. Esse é um dos mecanismos de produção de doença na síndrome metabólica. Quais são as implicações dessa inflamação sistêmica de baixo grau crônica? As implicações são justamente as doenças que eu mencionei anteriormente. Doença cerebrovascular, derrame cerebral, AVC, doença cardiovascular, por exemplo, insuficiência coronariana, infarto do miocárdio, gera câncer, e aí é muito importante, o mecanismo de depressão, o mecanismo de respostas ao trauma, o mecanismo de um estresse crônico que o indivíduo é submetido é justamente o mecanismo de uma inflamação crônica. Então, essa inflamação crônica, essa síndrome metabólica confere para as pessoas um risco maior de depressão e de ansiedade. E isso nos traz para a questão que surgiu logo no começo desse tratamento, e é uma coisa que eu, como psiquiatra, já tive que lidar inúmeras vezes, porque as pessoas perguntam com um receio que é muito honesto, muito justo esse receio: será que essas medicações causam depressão? Elas geram depressão nas pessoas? Pois bem, a literatura mostra que essa resposta ela não é uma resposta trivial. Efeitos raros de medicamentos são bem difíceis de identificar nos estudos. E eu vou te dizer que a maior parte das pessoas que têm obesidade e que têm transtornos mentais e que usam essas medicações tem a sua saúde mental melhorada na medida que esses remédios têm efeito. Eu vou te explicar o mecanismo. Na medida que o indivíduo perde peso, na medida em que o indivíduo aproveita os efeitos da caneta e melhora a própria alimentação, a saúde mental tende a melhorar. A síndrome metabólica e a inflamação sistêmica geram uma piora de saúde mental. Uma dieta que não é saudável contribui para uma saúde mental ruim. O metabolismo indo numa direção oposta, com uma melhor dieta, confere para o paciente uma saúde mental melhor por esses mecanismos biológicos que eu descrevi. Além disso, é muito comum que a gente veja que pacientes que sempre tiveram dificuldade em incorporar atividade física no seu cotidiano consigam fazê-lo na medida em que eles começam a perder peso. Convenhamos,
Perder peso não é fácil. A academia não tem um efeito rápido. O efeito ele é relevante? Claro que é. Mas a maior parte das pessoas não tem enorme prazer em fazer atividade física. Essa é a verdade. Muitas pessoas têm, mas elas não são a maior parte da população. A maior parte da população vai com um esforço. E se as pessoas percebem que o esforço que elas fazem, se as pessoas percebem que o esforço que elas fazem está trazendo frutos, elas vão continuar. Elas vão ter razão para prosseguir naquela atividade física. E aí você já tem um outro elemento que melhora muito a saúde mental das pessoas, que é justamente fazer atividade física. Então, em geral, como regra, melhora a saúde mental das pessoas. Existem exceções? Existem exceções. Essas exceções não são raríssimas de você nunca ver. E elas são importantes. Então, algumas pessoas têm queda de humor com essas medicações. Essas quedas de humor são super graves? Na minha experiência, não são. Mas isso não significa que não possa acontecer. Minha experiência era uma experiência relevante, mas ela não é uma experiência que eu não vi aqui milhares de casos para poder opinar de maneira generalizada. O ponto central aqui é que a gente precisa que os pacientes usem as medicações sob supervisão, que eles usem as medicações nas doses progressivas apropriadas e que tende a ser uma progressão de dose um pouco mais devagar do que a indústria fala para fazer, porque aqui o que a gente tem é não ter tanta pressa. O remédio tende a funcionar. O que a gente precisa é focar em tolerabilidade. Se o paciente vai usar essa medicação por um bom tempo, o que a gente precisa é que ele tolere a medicação. É isso que é o elemento central. Outra questão é se as novas drogas são melhores que as anteriores. Se o Mounjaro ele é melhor que o Ozempic e o Wegovy. De fato, o Mounjaro é melhor que o Ozempic e o Wegovy. Isso é verdade. Ele tem um efeito de maior perda de peso e ele de fato tem um efeito que ele tem menos efeitos colaterais. Isso de fato acontece. E o Mounjaro, ele de certa maneira, ele é uma mudança em relação ao Ozempic, porque além de agir ali como um análogo do GLP-1, o Mounjaro ele age com um efeito adicional, modulando um outro hormônio que se chama GIP. A gente tem outras drogas em desenvolvimento para uma ação tripla, não dupla como a Mounjaro, em que age também ali direto no receptor de glucagon. São mecanismos diferentes que funcionam de maneira sinérgica para perda de peso e talvez até esse terceiro mecanismo para a queima da gordura diretamente. Quer dizer, aqui, na minha opinião como médico, essas drogas são uma revolução positiva. Eu já falei de alguns efeitos colaterais e eu ainda vou falar de outros problemas relacionados nessa droga, relacionado a essas drogas. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é que nada é perfeito, nada só traz benefícios. Então, quando eu estou falando bem dessas drogas, porque eu vejo na minha prática clínica, isso não significa que não haja problemas. Então, eu vou fazer esse disclaimer, esse preâmbulo, para que as pessoas já não achem que eu estou aqui só para falar bem delas. A questão central aqui é que, convenhamos, quem tem idade, e eu estou com quase 40 anos, para lembrar de como as coisas eram 30 anos atrás e perceber que a propensão das pessoas a fazer grandes refeições, talvez um padrão hiperfágico, era menor. Hoje, todo lugar tem muito mais comida, todo lugar tem muita sobremesa, todas as festas onde tinha uma coisinha ou outra, hoje tem uma enorme abundância de comida. Isso reflete ganhos econômicos que são importantes e que são valiosos, mas a população, sim, adquiriu uma propensão a comer mais que o necessário. É claro que tem gente que come menos do que deveria, e a gente ainda tem pessoas em um cenário de pobreza devastador e inaceitável que têm um acesso
piora o alimento. Mas é inequívoco, qualquer número do Brasil e do mundo, a gente vê que a pobreza diminuiu drasticamente. E é muito melhor assim do que o que a gente tinha um século e meio atrás. Mas isso não significa que hoje não tenhamos novos problemas. A gente tem novos problemas. E as taxas de obesidade na população são muito maiores do que eram no passado. E isso terá consequências sobre a saúde das pessoas. Isso é dramático nos Estados Unidos, você tem 30, 40% da população com excesso de peso. Isso tem impacto sobre a saúde dos americanos e, tudo bem, eles têm hábitos piores que os nossos, isso é verdade, mas a gente também teve um aumento da quantidade de obesidade. Essas mesmas medicações trazem um impacto na medida em que elas são usadas de maneira bastante ampla. E sim, nós temos muitas pessoas que devem perder peso. Uma pessoa que tem sobrepeso, ela pode se beneficiar dessa medicação. Ela pode se beneficiar de uma reeducação alimentar. Isso necessariamente acontece? Claro que não, mas são oportunidades das pessoas adquirirem hábitos alimentares mais saudáveis, de um reconhecimento de porções, de entender como que elas devem se alimentar e que elas podem, como eu falei, isso é um dado da literatura, alguém que faz uma mudança de estilo de vida positiva, qualquer que seja, a pessoa tende a executar outras mudanças de estilo de vida positiva. Eu dei aqui um exemplo de pessoas que começam a se alimentar melhor, perde peso, começam a fazer mais atividade física. E isso pode gerar outras mudanças. Agora eu vou melhorar o meu sono. O que mais que eu posso fazer para envelhecer de maneira saudável? Essa é uma conversa que os médicos podem trazer para os pacientes. Esse é o tipo de conversa que eu trago para os pacientes. Então a ideia é: pô, você tem 30, 40 anos. Como faz para você chegar aos 70 podendo aproveitar a vida? Como é que você faz para você envelhecer de maneira saudável? É disso que nós estamos falando. Isso passa reduzir a quantidade de alimentação, usar alimentos mais saudáveis. E um outro aspecto muito importante para a saúde mental é o efeito positivo dessas medicações, o Wegovy, o Ozempic, Mounjaro, sobre a ingesta de álcool. Qual é a quantidade de álcool saudável? A quantidade de álcool saudável que a gente sabe hoje é 0. A Organização Mundial de Saúde mudou essa recomendação. Antigamente tinha alguma coisa em torno de 2 garrafas de vinho para o homem por semana e uma garrafa para a mulher. A mulher metaboliza o álcool de maneira diferente. E aí, é isso mesmo? Não. Qualquer quantidade de álcool gera uma evolução cognitiva pior para a pessoa. Bom, isso coloca os hábitos das pessoas em xeque? Coloca, mas como profissional de saúde, nós precisamos fornecer informações válidas, seguras e verdadeiras. Os pacientes vão ter que, as pessoas, a população vai ter que tomar decisões a respeito disso, mas a gente não vai deixar de informar porque a informação é difícil de ouvir, e de fato é difícil de ouvir. Agora, muita literatura positiva no sentido dos efeitos que essas medicações têm sobre o ingesta de álcool. E aqui eu vou trazer um outro elemento, que essa impressão clínica de perda de peso, de melhora metabólica, ela não é meramente uma impressão clínica que a gente vê no cotidiano. Essas drogas tiveram um efeito positivo descrito em ensaios clínicos para os desfechos de saúde ruins associados à síndrome metabólica e obesidade. Degeneração cerebral, cognição ao longo do tempo, risco cardiovascular, risco cerebrovascular, complicações renais relacionadas à síndrome metabólica e também redução da ingesta de álcool em quem tem um uso que poderia ser menor, mas também quem tem transtorno de uso de álcool, que antigamente a gente chamava de abuso, dependência de álcool. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes em benefício aos meus pacientes. E, novamente, álcool é uma droga bastante nefasta e seu consumo deve ser reduzido. Então, o impacto sobre a sociedade foi grande. Então, a gente vê uma notícia que saiu recentemente: o preço do açúcar caiu. Por quê? Porque a oferta é a mesma,
procura é menor, cai o preço. As empresas aéreas gastando menos combustível. A indústria do álcool vendo o seu consumo cair. São questões na direção positiva. Agora, nem tudo são flores. Essas drogas funcionam mesmo em quem não tem sobrepeso e mesmo em quem não tem obesidade. Então, há pessoas, sim, usando essas medicações para controle de apetite para poder realizar uma dieta excessivamente restritiva. É evidente que para perder peso, a pessoa precisa comer menos, ter uma ingesta alimentar menor. Existem pessoas que têm problemas de tireoide, existem pessoas que têm problemas que usam remédios que dão ganho de peso. Todas essas questões existem, mas como regra, as pessoas para perder peso precisam comer menos. E essas medicações providenciam isso. Há algumas pessoas que com frequência têm transtornos alimentares, têm uma psicopatologia alimentar, têm anorexia ou têm bulimia, usam essas medicações de uma maneira fora da indicação para fazer dietas excessivamente restritivas, e isso não é recomendado. Então, existe esse mau uso da droga? Existe, tá? Então, existe. Agora, de maneira nenhuma, isso eclipsa o efeito positivo que essa droga teve em pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Um outro elemento que surge aqui é a duração do uso. E aqui, na minha opinião, tem um grande estigma contra a obesidade, porque eu não vejo muito as pessoas questionando o uso permanente de drogas para o diabetes, para a hipertensão arterial, para colesterol alto, para insuficiência cardíaca, para, enfim, doenças crônicas comuns e que são relacionadas à obesidade. É evidente que alguém pode ser uma pessoa não obesa e infartou, claro, mas a obesidade é um fator de risco para doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Se as pessoas podem usar uma estatina, losartana, podem usar AS, podem usar um anticoagulante, podem usar, enfim, muitas drogas que são prescritas na medicina. Se eu posso entender que um paciente meu com transtorno bipolar precisa tomar permanentemente uma droga, por que deve ser diferente com a obesidade, que é uma doença e é uma doença crônica? Por que eu posso achar que o Wegovy, o Ozempic, o Mounjaro podem ser usados por um paciente diabético sem que a gente se preocupe excessivamente? Esse paciente pode usar a droga permanentemente, mas o paciente que tem uma obesidade e não tem diabetes não pode. Alguém pode dizer, bom, mas essa droga é nova. Ela é nova, mas se a gente quiser ter certeza, a gente vai precisar seguir pacientes por 30 anos para ver, não, é seguro por 30 anos, agora as pessoas podem usar cronicamente. Alguém está disposto a esperar 30 anos? Hoje nós estamos em 2026, quer dizer, a gente poderia começar a usar cronicamente as drogas que foram lançadas em 1996. É isso que a gente quer como sociedade? Certamente não, né? Ou seja, o que a gente precisa ter é uma redução do estigma e o reconhecimento de que a obesidade é uma doença crônica. Eu não estou dizendo que essas drogas têm que ser usadas de maneira permanente para todos os pacientes. Alguns pacientes provavelmente vão precisar disso. Outros pacientes vão, ao incorporar bons hábitos, podem ter ou a dose reduzida ou até suspensa. O que a gente não pode fazer é aceitar que um paciente tira o remédio e volta a ganhar peso e nada se faz, né? Porque o benefício que a gente quer para o paciente é um benefício que seja permanente. Então, da mesma maneira que a gente tem que voltar com o tratamento para o tabagismo para um paciente que parou de fumar, a gente precisa voltar com o tratamento para a obesidade para um paciente que voltou a ganhar peso.
Ou seja, aqui nesse vídeo eu trouxe um panorama, um ponto de vista de um psiquiatra sobre essas medicações, principalmente aí o Wegovy, o Ozempic e o Mounjaro, um ponto de vista predominantemente positivo, de papéis muito bons que essas drogas desempenham no nosso arsenal terapêutico. Eu não tenho pudor de chamar essas drogas de revolucionárias, eu acho que isso é um desfecho positivo, assim como a gente teve revoluções no tratamento de insuficiência cardíaca, revoluções no tratamento de transtornos de humor ao longo do tempo, revolução no tratamento de disfunção erétil e disfunção no tratamento de câncer. A gente vê mudanças drásticas, a medicina avançou muito nos últimos 30 anos e eu fico muito feliz de atuar na medicina em uma época em que isso aconteceu para a obesidade. Eu falei dos problemas relacionados a essa droga, falei principalmente de efeitos colaterais gastrointestinais, falei de alguns pacientes que têm depressão e falei dos pacientes, muitas vezes com psicopatologia alimentar, que fazem um uso indevido dessas drogas. Mas isso de maneira nenhuma obnubila, eclipsa de maneira sequer próxima aos efeitos positivos. A gente tem que cuidar desses efeitos colaterais do mau uso, mas a gente precisa aproveitar como sociedade, como comunidade médica, como comunidade de pacientes, dos benefícios que essas drogas trouxeram. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, deixa aqui siga o canal, eu posto vídeos frequentes aqui sobre saúde mental, sobre outros temas relacionados. Muito obrigado pela audiência.